Sérgio, o Sporting faz bem ou faz mal esta paragem? Faz bem. Eu sei que não tem jogadores, tem muitos jogadores nas seleções, não, Claro. mas acalma o clube. Faz bem depois de ter ganho os últimos 2 jogos, sobretudo, não é? Não faz bem, fundamentalmente acalma digamos, as repercussões da... Só foi pena foi ter havido a Assembleia Geral, que agitou outra vez tudo. Não, mas isso da Assembleia Geral, já agora posso já começar por falar nisso, o problema da Assembleia Geral é o problema de se deixar as Assembleias Gerais chegar àquele ponto. Porque é fácil. Nós temos, e já citei várias vezes, e o Zé Manel é testemunha disso, os ingleses tiveram problemas gravíssimos no futebol pátrio, digamos assim, e resolveram-nos. Portanto, não há nada que não tenha resolução. Olha, transportando as coisas também para o problema da Catalunha. Aquilo atingiu um ponto em que se colocava um de 2 caminhos possíveis. Ou se punha a cobrar aquela brincadeira da forma mais dura, ou se deixava a coisa andar. Não. Optou-se e pôs-se a cobrar a brincadeira. O que eu também não estive, é verdade, estive adoentado, não pude comparecer. O que eu não compreendo é que se tenham deixado chegar as coisas a um determinado ponto no decurso de uma Assembleia Geral, quando as regras são extremamente lineares e simples. Está lá. Nenhum sócio pode pôr em causa o regular funcionamento das instituições. E, portanto, hoje existem meios que permitirão às autoridades detectar quem são os prevaricadores e atuar em conformidade. Mas, assim, mas eu acho que não ficava ninguém na Assembleia. Não é não. Sim, porque em relação ao Sousa Sintra, eu acho que Não, ele foi impedido de falar pelos brunistas e pelos antibrunistas. Pronto, mas às vezes tem que se ter... Fez o pleno. Mas às vezes tem que se ter a noção, porque, vamos lá ver, o Sporting, isto não é recado para ninguém, ou melhor, não é recado para ninguém, é recado para muita gente. O Sporting é uma feira de vaidades. E nós temos que ter a noção, e eu já muitas vezes tive essa sensação, ou percepção melhor, dizendo que qualquer intervenção minha em determinado momento, em vez de permitir que as coisas decorressem na maior normalidade, poderia provocar, e portanto, mas isso depende de cada um. Agora, não é isso que está em causa. Nós sabemos que às vezes pessoas, mesmo em pequeno número, através da sua forma de atuação, criam um estado tal de nervoso geral que depois descamba naquilo. E, portanto, aí tem que, logo à partida, logo desde o início, estar preparado para atacar o problema. Senão vamos ter, qualquer Assembleia Geral, temos este problema. Deixa-me só fazer uma pergunta. Esta coisa que é anómala, e mas em tese, não é? Se poder começar a votar quando nem se começou a discutir... Isso é uma prática... Não estimula também esse tipo de soltura. António, isso se fosse ao Ninguém vai lá para ser convencido. Não, porque... Mais valia não haver intervenções. Zé Manel, isso já aconteceu noutras Assembleias. Aliás, aquela celebérrima, no mau sentido, Assembleia a que eu assisti, e quer eu, quer a minha mulher, fomos mimoseados por um discurso tornitroante do anterior presidente, que além de falsidades, enfim, não vale a pena recordar isso, começou exatamente assim. E, portanto, aqueles que hoje se vêm manifestar contra isso foram aqueles que deram a grema, ou seja, em que permitiram às pessoas começar logo a votar para se ir embora. E esse é o problema das Assembleias. É que hoje as pessoas têm medo de ir à Assembleia. E então abriu-se essa possibilidade de chegar, votar e ir-se embora. E não está sujeito a vexames e humilhações. Isso é a anti-Assembleia Geral, é a anti-reunião máxima de qualquer clube. Essa é a pergunta que eu tenho para o Vítor. É assim, faz sentido um clube com 90 mil sócios de ver a sua vida decidida, neste caso, por 1.350? Faz com certeza. Não faz. E ainda por cima, porque isso não... Quer dizer, não coloca os sócios em plano de igualdade. Uma Assembleia Geral, portanto, feita, portanto, no estádio de Alvalade, não, em determinadas circunstâncias, sem ser inclusivamente a fins de semana, quer dizer, evidentemente que o Sporting é um clube nacional. O Sporting tem sportinguistas, tem sócios do Sporting espalhados pelo país inteiro. E, portanto, não faz muito sentido, além de que o próprio Presidente disse, nós somos um grande clube, temos mais de 90 mil sócios pagados. E depois correu o sério risco de ver rejeitado, por exemplo, o relatório de contas,
por uma margem muito minoria, pequena, uma margem muito pequena. Aquilo foi muito dividido. Sócios antigos. Foram os sócios antigos que salvaram, porque a maioria dos sócios votou contra. Mas votou contra, não foi contra, não votou contra as contas, votou contra este presidente, porque, portanto, ou seja, é possível, num quadro de Assembleia, e nesta realidade atual, é possível manipular as coisas por forma a arregimentar um grupo mais ou menos, enfim, umas centenas que seja, para chegar a uma Assembleia e fazer derrotar, por exemplo, aquilo que poderá ser eventualmente a vontade da esmagadora maioria. Porque isso pode acontecer perfeitamente, porque são, a partir de determinada altura, as Assembleias fazem-me lembrar um bocadinho também aquelas... portanto, os comícios, não é? Portanto, quer dizer, as pessoas se o país for decidido pelos comícios... As Assembleias deveriam corresponder aos Conselhos Nacionais dos Partidos e não aos Congressos. Sim, claro. Pois, é a Assembleia de Representantes. Exatamente. Porque, por exemplo, já existem clubes, nomeadamente em Espanha, onde isso acontece. Há uma Assembleia de Representantes. Penso que esse vai ser o caminho. Porque esse caminho é muito perigoso. Neste caso estiveram 1.350 pessoas na Assembleia, 740 votaram contra a direção e 610 a favor. Sim. Mas, José Manel, mas interessante. Já é um número significativo. Foi a idade sócia que terminou a alta. Já começa a haver... É que não foi... Já é um número significativo. Já há uma diferença grande em termos físicos. Sabendo que há realmente uma fratura neste momento entre aquilo que são... Entre aquilo que... Enfim, a direção e portanto, as organizações de juventude, de sócios... Os brunistas e as claques. Os brunistas e as claques, basicamente. Mas sabendo que isto acontece, e ainda por cima, tanto com os brunistas como com as claques, sabe-se que têm capacidade de mobilização dos seus pequenos exércitos, juntar esta gente é criar... Juntam-se naturalmente, facilmente, e mobilizam-se para ir não votar aquilo que realmente estava em causa, que era um relatório e contas da direção, mas para irem, digamos, esgrimir de novo a questão de quem é que deve ser presidente do Sporting. Isto que realmente é uma coisa muito complicada. Mas daí, Vítor, a pergunta inicial que fizemos agora ainda aqui, que é para pôr a votação antes de discutir as coisas. E isso vem corresponder, ao fim e ao cabo, à real situação. Ou seja, as pessoas não vão ali para discutir o que quer que seja. Não. Até porque a esmagadora maioria delas nem sabe analisar um orçamento, nem sabe analisar um relatório de contas, não faz a mínima ideia. Ou seja, o Sérgio foi Presidente da Assembleia Geral do Sporting, é uma pessoa muito ligada ao clube, mas em pena de estarmos já muito em cima. Mas é assim, este dado o que é que lhe diz? Depois de João Rocha, Sim. Jorge Gonçalves, Pedro Santana Lopes, José Roquete, Dias da Cunha, José Eduardo Betancourt, Coutinho Lopes e Bruno Carvalho não terminaram mandatos e houve eleições antecipadas no Sporting. Todos eles. Não terminaram. Mas esse é um mau princípio. Eu, na parte que me diz respeito, e não creio que este vai terminar o mandato. Lembro perfeitamente. Não creio, filho, não sei. Mas é que está já dentro da cultura do Sporting nos últimos 40 anos. O Zé Manel responde, de certa maneira, ao porvir, dizendo que, se as coisas começarem a correr bem ao Sporting, ficará tudo mais atomado. Agora, criou-se um estado de alma dentro do clube, fundamentalmente porque começou, isso é muito grave. Está fraturado o clube. Não, António, e começou a perpassar transversalmente pelo clube a ideia de que este presidente não tem capacidade para ser presidente do Sporting. Isto é uma coisa muito grave. É uma coisa grave, mas que bulca um princípio, que é esse que o Zé Manel, que é o problema, por isso que eu falava nas feiras das vagas, que é o problema básico em qualquer sociedade desenvolvida, que os mandatos são para cumprir, a não ser que ocorra algo. Circunstâncias absolutamente excepcionais. Frederico Varandas estará afetado. Quer dizer, aquela reação que ele teve, de mandar beijos para as bancadas. Falamos já nisso a propósito do Luís Filipe Vieira. Nós agora na Assembleia Geral já damos entre colarinhos e beijos. Não, mas António, já está a aproximar-se daquilo que era o brunismo. Quando o jornalista a cumprir naturalmente a sua missão e o seu trabalho em função de ter havido uma maioria de sócios que votou contra, pergunta-lhe, acha que está em condições de continuar e tal, ele diz, isso é uma pergunta ridícula.
Mas uma pergunta ridícula. Não, mas porque isso a pergunta pode não é equivaler- ridícula. Oh, Quer dizer, ele pode dizer, Vitor. claro que sim, em condições de continuar, Mas portanto, não isso é faz outra sentido, e não sei questão. o quê. Isso é um problema que já falámos e o Vítor Claro. já tem várias vezes tocado nesse ponto, que é o problema da comunicação, da pessoa estar ou não preparada para ter uma atitude comunicacional. Se ele não tem. Repare que aquilo que foi apontado como manipulação para a Assembleia não teve qualquer efeito. Foi a reestruturação financeira. Que essa sim poderia constituir um fator de aglutinação, dizendo finalmente não foi devidamente explicada e apareceu alguém que, com base, que até é meu amigo pessoal, a dizer, mas segundo ouvi dizer, mas isto não pode ser, isto é uma feira de vaidades autêntica. Quer o Presidente Sousa Sintra devia ter percebido, como um homem esperto que é, devia ter percebido que o ambiente não era bom, como o próprio Zé Pedro Rodrigues escolheu muito mal o momento. Porque isto, nestas coisas não basta dizer ouvi dizer. Claro. Ou sabe, Claro que sim. ou é, Claro que ou sim. não Mas o que é. é que ele fez mesmo uma queixa Sem discutir. que entrou na Mal à CMVM? CMVM. Mas, À CMVM. oh. Nós estamos em cima do nosso tempo. Foi um prazer. Nós voltaremos a este assunto na próxima semana. Temos aqui pano para mangas e também já agora o Sérgio vem à Quinta da Bola na quinta-feira, portanto iremos retomar a conversa. Muito obrigado. Tenham uma boa semana. Nós voltamos para a semana com a Tribuna de Honra.